compartilhar com vocês algo que eu tenho sido trabalhado nos últimos tempos para, viver e absorver um novo entendimento, uma nova revelação, embora não existe nada novo debaixo do céu, mas assim, novo no sentido daquilo que precisa ser clareado, daquilo que precisa, entrar luz, como diz no Salmo 36, verso 9, em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Deus tem trazido luz ao meu interior, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, igreja, porque eu acho que é fundamental o tempo que nós estamos vivendo e que nós iremos passar e viver para se ter essa compreensão. Eu gostaria de falar hoje sobre uma revelação superior. Diga comigo, revelação superior. Não basta ter uma revelação, ela precisa ser superior, ela precisa ser divina, ela precisa ser de ordem ainda mais, clara, espetacular, desvendada para nós. E eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 18. Nós vamos ler aqui esses versículos do verso 1 ao 18 de 2 Coríntios, capítulo 3. Paulo, ele vai trazer um grande ensinamento, uma grande revelação, uma grande experiência. E eu gostaria de compartilhar, dividir nessa manhã com vocês. Mas antes disso, antes da gente ler o texto, eu gostaria de trazer uma compreensão para você, aqui, que está, que muitas vezes a gente vai, vivendo, e significa que a gente vai passando, e a gente vai, inclusive, ensinando, e isso vai se tornando, parte daquilo que a gente tantas vezes repete, mas sem ter, muitas vezes, a verdadeira compreensão. Eu vou dar alguns exemplos para você. Você sabe, assim, eu fico maravilhado, irmãos, de como o Espírito Santo é maravilhoso, e como ele se move no meio da congregação. Meu Deus, tantas coisas que a Nath hoje cantou, que é da palavra, que é a palavra, muitas vezes falada nos cânticos, nos salmos, aqui naquilo que foi proferido. E entre outras canções que ela cantou, ela falou sobre que o mistério que estava o quê? Oculto, já foi revelado. Irmãos, é por aqui que eu quero caminhar. A gente continua vivendo um mistério que ainda está sem revelação. O mistério já foi revelado, o segredo. Ok? Muitas vezes a gente usa o mistério como se fosse uma coisa assim, uau. É um segredo, irmão. Existia um segredo de Deus que foi escrito na palavra e que foi dividido para os seus filhos na Bíblia. E ela vai falar desse mistério que estava oculto, mas que já foi revelado. E eu vou te dizer, por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele precisa ser uma inspiração para nós. Ele precisa inspirar, a nossa vida, aquilo que ele escreveu, que o Espírito Santo revelou, permitiu para que ele pudesse dividir conosco como a igreja. E a Bíblia vai, então, nos mostrar que tantas vezes, a partir daquilo que o mistério que foi revelado, diga Jesus Cristo, nós precisamos entrar numa nova dispensação. Diga nova dispensação. Mas nós continuamos insistindo com a dispensação velha, antiga. Ela existiu, ela foi boa, ela foi, ela cumpriu o seu propósito. E nós vamos ver aqui nesse texto de 2 Coríntios, mas antes de entrar aqui, eu queria só trazer alguns flashes para que isso pudesse trazer um pouco mais de clareza para mim e para você. Olha o que diz no Salmo 51, verso 11. Não me repulses
da tua presença. Nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Um espírito pronto. Nathan também falou isso agora aqui no final. E a gente continua repetindo essas coisas, irmãos. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Meu irmão, isso aqui faz parte de uma dispensação antiga. E a gente vive repetindo coisas que são da dispensação antiga. E eu quero provar para você, para que não fique uma ideia, um conceito. Sérgio está meio viajando, ele tá agora querendo trazer uma doutrina herética. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando, falou-lhes a quem? Aos discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você está fazendo nos seus grupos de discipulado? Recebendo ensinamento, doutrina, sendo capacitado para fazer o quê? Expandir o que você recebe, liberar, fazendo outros discípulos, andando, se movendo, fazendo outros discípulos. E olha aqui o complemento. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E agora vem a ideia de que você não pode se equivocar e ficar na dispensação antiga. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diga, Deus está comigo. Ainda que eu tenha sentimentos, às vezes, de abandono, às vezes de que estou só, Deus está comigo. Não fique na dispensação antiga. Irmão, isso aqui tem um lugar. Davi, quando escreve o Salmo 51, qual é o sentimento que ele está? Ele está o sentimento de acusação. Ele tinha cometido um pecado de adultério com a mulher, um homicídio, verdade ou não? E ele então está falando, e ele via Saul, a quem ele serviu tanto tempo, debaixo de uma esfera maligna e demoníaca, por andar em desobediência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se você acha que são os teus atos que te fazem justos diante de Deus, você está perdido. O que nos faz justos diante de Deus é o sangue do Cordeiro, que nos comprou, e Ele nos apresenta diante dEle, inocentes, imaculados. Tantas vezes nós ficamos debaixo dessa marra de acusação. Eu não quero pecar. Nós falávamos no sábado, depois da oração da consagração. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós estamos mais preocupados com o pecado do que fazer a vontade de Deus. Porque se eu faço a vontade de Deus, se eu me achego a Deus, se eu busco a presença de Deus, o pecado, ele se afasta de mim. Mas nós estamos mais preocupados em cumprir um tabu, uma dispensação antiga. Meu irmão, a dispensação que os judeus queriam, e olha que a palavra diz que aquele que cumprisse a palavra era perfeito. Inclusive, a dispensação antiga teve lugar. Existem pessoas que arranjaram um lugar porque elas cumpriram algumas coisas. Mas vou te dizer, irmão, não era isso, aquilo era só a dispensação. Quando eu falo de dispensação, é a lei. Amém? A lei, aquilo que foi estabelecido, inclusive por Moisés, nós vamos ver no texto de 2 Coríntios capítulo 3, mas eu quero dizer para você, a dispensação antiga passou, diga, passou. Você precisa entrar no novo, diga o novo. Meu irmão, não pode botar um remendo velho com um vestido com uma coisa nova. Amém? Não se põe vinho novo em odre. Está vendo que não serve mais a dispensação antiga? São coisas que Jesus está nos ensinando o tempo todo, irmão. Foi isso que Jesus ensinou aos discípulos. E muitos deles não entenderam. Então Deus pega um fora de tempo. Quem? Paulo. Ele mesmo diz que ele se sente como um abortivo, como um fora de tempo. Deus pega ele e revela para ele coisas que os discípulos que andaram com Jesus não conseguiram acessar. Que coisa, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Diga, o ambiente
onde eu vivo não me define. Eu sei que ambiente é sério. Eu não estou querendo brincar com isso. Mas não pense que o ambiente define alguém. Porque Adão estava no Éden e pecou. Jesus foi para o deserto com fome e não pecou. O ambiente não vai nos definir, irmãos. O que vai nos definir é a última palavra. O sangue define o que nós somos. E eu não sou bastardo. Eu sou filho. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolherá. Me acolheria, como disse Davi no Salmo 27. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mateus 27:50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário, o quê? Se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Era só um lampejo. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, diga: Jesus é o que abre o caminho, irmão. Depois de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meu Deus do céu. Não eram zumbis. Eram corpos ressuscitados dos santos. E não foi isso o tempo todo, foi só uma aparição para mostrar uma nova dispensação. Porque tem gente que diz assim: eu não queria morrer. A não ser que Jesus volte. E Maranata, amém? Maranata, a hora vem, significa: Senhor, nós desejamos a tua volta. Embora isso ainda é meio complexo para nós. Que a gente deseja, mas só quando a gente está em angústia a gente deseja. Que na hora que a gente está vivendo no bem bom, a gente fala: Jesus, dá mais um tempinho aí. Deixa eu casar primeiro. Deixa eu ter um filho. Deixa eu cumprir meu sonho. Verdade ou não é? Irmão, nenhum problema com isso. A gente que botou um negócio, uma crise. Porque, sabe por quê? A visão está na dispensação. É porque a gente está esperando a volta, mas Jesus já voltou para mim. Jesus já apareceu para mim desde esse encontro. Eu estou pensando em eternidade, eu estou vivendo para a eternidade, e por isso que tudo que eu possa fazer, eu acho que tem que ser compatível com aquilo que fala da revelação do céu. Amém? Sem incoerência. Mas olha aqui. Cadê você, meu Deus do céu? Dormi e ressuscitar. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição, Jesus entraram na cidade. 20:54. O centurião, que é aquele um dos guardas, né? Aqueles 100, os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de... Até o ímpio ver, irmão. Uma dispensação da liberação da presença e do poder do Espírito Santo. Até o ímpio ver. Até o ímpio vai ter que testemunhar. Até o ímpio vai ter que dizer: só pode ser Deus. Só pode ser Deus que está com ela. Só pode ser Deus que está com ele. Isso é coisa de Deus. E nós vamos ver, temos visto. Amém? Amém, mano? Aleluia. Deus continua fazendo coisas extraordinárias. E eu louvo o Senhor, porque em nenhum tempo Deus deixou de ter remanescentes, a não ser num período, né, que são aqueles 400 e tantos anos que ficou um silêncio de Deus. Mas Deus tem os seus remanescentes. Deus tem feito coisas maravilhosas e extraordinárias. Não deixe os seus olhos, não permita seus olhos ficarem fixos em coisas que aterrorizam. Isso adoece o nosso coração, isso enfraquece a nossa fé. Olhe para as coisas que trazem esperança. Não é isso que a palavra de Deus? Como é que diz lá o versículo? Quantos lembram? Quero trazer memória. Memória é a coisa que você grava.
Grave na sua memória aquilo que te traz esperança. Por isso, nunca perca o que Deus já fez. Porque se Deus não fizer amanhã, Ele já fez um dia. Agarre e fique firme. Por quê, irmão? Porque se você se vacilar, você vai ser ludibriado pelo hoje. E Deus fez coisas extraordinárias na sua vida até ontem e vai fazer amanhã. É uma batalha. É todo dia tem guerra. Se você já não tem, mas entenda o seguinte, mesmo tendo guerra todo dia, existe um lugar, diga, existe um lugar. Salmo 91, diz, existe um esconderijo. Preste atenção no que eu vou falar para você. Esconderijo não é um lugar de fácil acesso. Esconderijo não é qualquer um que acha, mas quem acha o esconderijo descansa. A sombra do Deus onipotente. Amém? É um mistério, irmãos, é um segredo. E aí o que o salmista vai dizer? 1000 cairão ao meu, e 10.000 à minha, e eu não serei? Segredo. É entrar no descanso de Deus. A guerra vai ter, mas o descanso também é um lugar que é para os seus filhos. Suba para Ele na rocha mais elevada. Amém? Eu nem comecei ainda a falar de 2 Coríntios capítulo 3. Mas eu preciso trazer esse apoio, irmãos. Porque se eu não trouxer essa compreensão, a gente fica repetindo coisa, parece um tagarela, um papagaio que repete, mas nem sabe o que está falando. Deixa eu te dizer uma coisa, eu li Mateus 27:50, né? Até o 54. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, quando o véu se rasga, o véu se rasgou. O que o véu fazia no templo? Diga, separação. Para que o véu se rasgou? Diga, o véu se rasgou para tirar Jesus de um lugar confinado, de um lugar limitado e expandir ele para todo canto, para toda parte, para todo lugar. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? No santo lugar só entrava quem? O sumo sacerdote. Quantas vezes? Uma vez por ano. Entrava com uma cordinha, com um sininho, porque se ele não tivesse ajustado com a estação correta de Deus, ele podia cair lá fulminado, e ninguém podia entrar para pegar, porque quem entrava morria. E o que tinha que fazer? Puxa a cordinha. Só que a gente criou um pavor de Deus. Diga, a presença de Deus. Ela pode até nos apavorar, no sentido da nossa estrutura humana, mas não é que Deus é mau. Diga, Deus não é mau. Diga, Deus é bom. Deus é misericordioso, sempre foi. Agora, é verdade que a misericórdia e a graça de Deus estão no Antigo Testamento? Óbvio que sim. Mas quando vem o novo, diga o novo, existe uma nova dispensação, e isso fica mais claro com Jesus Cristo. E é aqui que a gente entra, para fazer com que você entenda que aquilo que estava limitado, embora no Salmo 139, olha o que diz aí no verso 7. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Esse é um salmo de quem? Quantos lembram? Salmo 139. Eu não sei se é de Davi ou se é dos filhos de Coré. É Corá, né? Corá. Vê aí de quem é para mim, por favor. 139. Acho que é de Davi. Tenho certeza, mas olha aí. Salmo de Davi. Nós falávamos aqui estou confundindo, não sei se é quarta ou sábado, na consagração. Meu irmão, eu falei até que Davi viveu uns 500 anos antes de Jesus. Me equivoquei. Davi não viveu 500 anos antes de Jesus. Davi viveu quase 1000 anos antes de Jesus. E ele tem revelações profundas de Jesus. Olha aqui. Salmo 39, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ou no inferno, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra o quê? Me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Ou em outras palavras, não é para ti. Não tem treva com quem anda com Deus, irmão. A gente está mais preocupado com a treva, mas se você anda na luz, você não está em trevas. Mas o peso que nos traz tantas vezes é para que a gente, sabe, viva uma vida, sabe, oh meu Deus, eu quero ser alguém que seja aceitável diante de Deus. Você só é aceitável diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Seu sacrifício não vai servir de nada se o sacrifício de Jesus não tiver sentido para você. Se você não se identifica com aquilo que Cristo fez, meu irmão. Mas pare de ficar se achando que você é menos. Você não é menos, você é filho. Você é tudo aquilo que Deus desejou compartilhar para filho. Sou eu e sou você. Sou eu e você. Vou te dar um outro aspecto, um outro princípio. Muitas vezes a gente ora. Eu vejo, já vi. E aqui não vai nenhuma censura que eu estou falando, só uma compreensão. Muitas vezes a gente pede para Deus assim: Senhor, me dá a porção dobrada do teu Espírito. Pergunto eu para você, quem é que fez essa oração na Bíblia? Eliseu pediu porção dobrada de Elias, está lá em 2 Reis capítulo 9. Ele pede porção dobrada do seu espírito, do espírito de Elias. Daquilo que estava sobre Elias. Me dá porção dobrada. E a gente fica pedindo porção dobrada do Espírito de Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus derramou o seu Espírito com abundância. Não tem nada mais para ser derramado do que já foi derramado, que é o Espírito Santo. Digo o Espírito Santo. Essa é a nova dispensação. Até aquele tempo o Espírito via sobre os homens, vinha sobre Davi, vinha sobre Saul, vinha sobre Elias, mas não permanecia com eles no sentido corpóreo. Quando Jesus vem, o véu se rasga. A limitação que era do sacerdote uma vez por ano acabou. Agora Pedro vai dizer que nós somos o quê? Uma raça e um povo exclusivo de Deus. E reis e sacerdotes. Irmão, se a gente não compreender isso, a gente vai ficar repetindo. O que um rei faz? Governa. O que um sacerdote faz? Se apresenta, faz sacrifícios. Amém? Olha aqui, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda. Vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Essa é a dispensação que está sobre nós, irmãos. Deus está sobre todos. Amém? Tem gente que ainda não compreendeu, tem gente que ainda não recebeu a nova dispensação, mas está sobre nós como filhos. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está o quê? Morto. Romanos 8, 10. Por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Diga, o Espírito é vida. Por causa de quê, irmão? Por causa da justiça. Sua? Se habita em vós. Essa aqui é o meu irmão. Dá um glória comigo aqui, por favor. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do quê?
seu espírito que em vós habita. Meu irmão, Jesus teve um espírito que foi ressuscitado. Você também tem o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou você. Você não vai mais morrer. Pelo menos estou falando da morte espiritual. Porque tem gente que diz assim, eu não queria morrer de doença, mas você vai morrer. De doença ou não doença, tu vai morrer. Fique em paz, mas vai morrer. Sim ou não, irmãos? Mas você e eu precisamos encarar com a morte como Jesus encarou. Isso aqui ainda é um negócio meio esquisito para nós. A morte para nós ainda é uma sensação esquisita, mas deixa eu te dizer. Eu já vi gente perto de morrer que estava na presença, no sentido, na convicção. Zero desespero. Alegria plena. E os meus olhos naturais ficavam olhando assim. E olha que eu ainda não conhecia meu Senhor. Minha avó, antes de morrer, me chamou num quartinho que ela ficava. Me deu-lhe uma. O meu filho, que vida é essa que está levando? E ela está falando comigo, daqui a pouco ela teve um arrebatamento espiritual. Hoje eu entendo. Ela falou, os anjos estão vindo aqui me buscar. Eu quase querendo enxotar os anjos. Sai fora, vai embora. Deixa a véia aqui comigo. Uma alegria no seu rosto, irmão. Aquilo me impactou. Não foi suficiente. Por isso eu digo para você, milagre não transforma ninguém. O que transforma é a presença de Deus. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Que a libertação se encha da palavra de Deus. Quanto mais você for cheio da palavra de Deus, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se você estiver cheio da palavra de Cristo em você, irmão, você vai estar vazio da carne, vai estar vazio. Eu não estou dizendo que ela não existe, eu não estou dizendo que os demônios não vêm, eu não estou dizendo que a guerra, não estou falando nada disso, você está compreendendo o que eu estou falando. Mas é possível vencer, é possível não se desviar. Pare de ficar com medo de desviar. Você só precisa estar enviado. Porque todo enviado não desvia. Vá para a missão, irmão. Vá para a missão. Deus te deu uma missão, te comissionou de uma missão. Você é luz nessa terra, você é sal nessa terra. Não perca a visão. Cadê onde eu parei, meu Jesus de Nazaré? Estou vendo que eu não vou falar nada de 2 Coríntios. Romanos 8:11. Aí, o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, olha o que Paulo vai dizer. Sempre Paulo, irmãos, é impressionante. Não estou querendo fazer aqui uma idolatria de Paulo não, tá bom? Mas mostrando para vocês o quanto que a gente precisa, sabe, debruçar na dispensação de que Paulo vai trazer os ensinamentos às igrejas, né, as cartas, e aquilo que ele vai compartilhar com vários, né, em vários lugares, em vários pontos. Né? Olha o que diz, eu falei aonde? 1 Coríntios 15, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Qual é a discussão que está no capítulo 15 de Coríntios? Porque agora Paulo está lidando com uns religiosos, eu não sei se eram os saduceus, eu acho que sim. Eles que não acreditavam na ressurreição do corpo. Não é isso mesmo, né? Irmão, o que Paulo está querendo dizer assim, vamos fazer o seguinte, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E vã a vossa fé. Vocês estão pregando o quê? Se ele não morreu e não ressuscitou, o que vocês estão fazendo? Tem algum sentido? A Nathalie falou, tem algum sentido a gente vir para a igreja domingo de manhã, irmão? Uma praia daquela ali. Esses dias eu fui malhar. Nem pensou nisso, né? Nem foi nisso. Esses dias eu fui malhar. Aí chegou lá, foi ontem. Esses dias,
Eu tenho dificuldade de tempo, vocês sabem. Eu fui malhar, cheguei lá, cadê meu short? Peguei tudo, menos o short. Só que tinha uma sunga dentro da mochila. Eu falei, eu não vou malhar com a sunga dentro da academia, que vão me expulsar de lá. Eu malho num clube, né? Onde a gente é sócio. O que eu fiz? Parei na frente desse sol belo, deitei na... Como é que chama aquele negócio? Preguiçadeira. Deitei. Malhei o corpo. Por isso que eu moreninho desse jeito. Tem onde você está pegando essa cor? Quando você erra, perde o short, você tem uma sunga dentro da mochila, deixe sempre algo dentro da mochila. Eu falei, vai ter que... Vou voltar não, vou pegar um solzinho. E peguei 1h e pouquinho ali, 1h30 no máximo de sol. Já tinha vindo de dias de férias com a Cíntia, né? Mas deixa eu voltar aqui. Então, se Cristo não citou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Aí ele vai completar mais à frente, no versículo 19, ele vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os... Eu tenho certeza que você não quer ser uma pessoa infeliz. Vou te dar uma chave, vou te dar um segredo. Sabe como é que você faz para não ser infeliz? Sabe? Está aqui, irmão. O que você precisa fazer? É apenas não ter esperança nessa dimensão limitada de poder caído. Inclusive é caído. O melhor país que você possa imaginar. Mas eu vou te dizer, eu tenho aprendido a celebrar as coisas. Já falei para vocês, tem pastor que chega para mim e fala assim, eu não tiro férias. Eu falo, o problema é seu. Eu tiro. Porque eu tenho que aprender a gozar das coisas que Deus tem nos dado. E parar de ficar com uma falsa espiritualidade, dizendo que trabalha, que faz a obra e não sabe entrar no descanso. Depois fica com a sua alma atribulada, perde casa, perde família, perde filho, perde negócio, perde tudo. Meu irmão, nós precisamos ter uma vida equilibrada. Cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa, cuide dos seus pais, se você puder. Por quê? Porque eu esqueci de soltar o cronômetro. Esse sou eu. E bebe água. A Cíntia não está aqui hoje, eu estou deitando e rolando. Ela não está nem vendo ao vivo, porque não está passando ao vivo. Está passando ao vivo? Não sobe esse vídeo hoje. Estou brincando. Tá com nem arroz parboilizado? Soltinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a nossa esperança em Cristo, primeiro que a sua esperança tem que estar em... Mas mesmo assim, você estando em Cristo, você pode estar com a sua esperança, sabe, desajustada, equivocada. Porque se a tua esperança está em Cristo, se limita apenas a essa dimensão. Meu irmão, eu estou te falando, eu já entendi há alguns bons anos, graças a Deus, que eu já vivo em eternidade. É só isso aqui que me separa do meu Deus. É só o meu corpo físico. Porque na hora que meu corpo descer no pó, meu irmão, acaba de estar consumido aquilo que Jesus já fez. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nada pode nos separar do amor de Deus, amém? O amor está resolvido, mas ainda existe uma presença que nos limita. Coisa que Jesus, como aquele que é o pioneiro, aquele que é o primeiro, já resolveu. Quando ele morreu e ressuscitou, ele entrou pelas paredes. Os discípulos estavam apavorados e amedrontados, porque o seu mestre estava morto. E Jesus entrou, e qual foi a primeira frase que Jesus disse para eles? Vocês não leem a Bíblia não, gente? Pai, seja com... Sabe por quê? Tudo que nos leva ao medo nos leva a uma separação. A sensação que a gente tem, o medo nos faz sentir. Adão teve medo e fez o quê?
É a síndrome que a gente tem. Agora, não se deixe enganar. Toda vez que você pecar, faça que nem João vai dizer em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, porque o que a gente comete contra Deus é injustiça, irmão. Porque Deus é justo. Deus é bom, mas Mas deixa eu te dizer uma coisa. Paulo estava nessa crise até Romanos capítulo 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? Parece que era um negócio que estava em cima dele. Quem vai me conceder isso? Aí ele entra em Romanos capítulo 8 com uma nova dispensação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não deixe o diabo botar na sua cabeça que você, sabe, é alguém que parece que está sempre implorando. Meu irmão, eu sei, entenda isso, eu sei que é complexo, palavras são muito difíceis, mas assim, você não precisa implorar pela presença de Deus. A presença de Deus, ela é derramada sobre os nossos corações. Eu sei que as nossas culpas, os nossos pecados estão sempre diante de nós, mas sabe, acesse o sangue, irmão. Acesse o novo e o vivo. É a nova dispensação, irmão. Pelo sangue do Cordeiro. Toda vez que o diabo tenta me acusar, eu falo, Senhor, só teu sanguezinho. Só teu sanguezinho. Né, menosprezando. Eu falei, Senhor, bota só para ele se lembrar. Mas eu estou falando para mim mesmo, estou querendo me lembrar, porque a grande verdade é essa. Porque senão a gente nem conversava. A gente nem dava trela. Sabe, Jesus já fez. A parede da separação já foi rompida, irmão. Nós estamos diante dele agora, amém? É verdade que a gente vai comparecer diante do tribunal ainda. Aí vai, irmão. Qual é a responsabilidade que ele tem dado a você? Porque não adianta dizer que eu sou um pastor que eu fui chamado se eu não cumpro a vontade de Deus. Porque talvez vai ter empresário que vai ter mais galardão do que eu como pastor. Porque de repente Deus chamou o empresário para ser empresário, mas não me chamou para ser pastor. E aí? Quem é que vai ter galardão? Ou a recompensa? Olha lá o que Deus está te chamando para fazer. O problema é que a gente acha que só quando a gente faz a obra de Deus... Não, mas a gente conversava sábado. Parece que a sensação de fazer a obra de Deus é só quando a gente está dentro da casa de Deus. Enquanto que nós somos a casa de Deus e por onde nós formos, nós levamos e carregamos a presença. Porque se essa ótica mudar, meu irmão, lá no seu trabalho, você vai ter o melhor comportamento possível. Por quê? Porque o pastor não está lá te vendo. Aí você pode, é hoje, ele não me viu. Minha mulher não me viu, o meu chefe agora. Não. Eu tenho a consciência da presença. A presença está dentro de mim. Ninguém está vendo. Tá sim. Ele me vê o tempo todo, mas não é para me acusar. É só para dizer, filho, eu sei que você pode. Eu sei que você consegue. Meu irmão, José... Uma mulher se despiu, rasgou tudo e falou, vamos embora. Hoje é a nossa noite, a nossa tarde, a nossa manhã de delícias. Ele deixou as vestes na mão dela. Saiu voado. Foi acusado, foi preso. E aí? Que injustiça! Até que um dia... Ele querendo se vingar dos irmãos dele, ele entendeu, porque o próspero rei do Egito chamou-o de Zafenate-Peneia, o sustentador da vida. Meu irmão, existem caminhos que você às vezes está achando que é o diabo, é Deus trabalhando e treinando a nossa vida para fazer coisas extraordinárias. Se você não está dando lugar para o diabo, como diz Efésios capítulo 4, verso 9, não, 1 Pedro. 1 Pedro, acho que é 4, 5, sei lá. Sabe, não dê lugar ao diabo. Meu irmão, se você não der lugar, ele não vai ter lugar. Deixa, abandona, mesmo que depois tenha um preço, e foi um preço injusto que ele pagou, né? Mas Deus não deve nada a ninguém. Deus tinha um plano e um projeto.
que ia além da família de José, ia para a nação de Israel. A gente não consegue compreender algumas coisas, irmãos. Isaías 55 diz o quê? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Meu caminho é, Senhor, para eu saber que eu estou debaixo da tua bênção, né? Aí parece que tudo acontece certinho. Lembra que domingo passado o Felipe falava aqui? A gente faz o evangelho, né? A gente prepara todo um caminho para dizer, sabe? Primeira coisa que a gente faz quando alguém está passando por um perrengue, a gente já aciona logo o gatilho. Está em pecado. Sim ou não? Não foi isso que os amigos de Jó fizeram? Cuidado, viu, irmão? Cuidado. E eu não estou falando cuidado no sentido assim de não julgar. Julgue. A Bíblia diz para a gente julgar todas as coisas. Mas perceba muito bem que julgamento que você está tendo. Porque à medida com que julgardes, serás julgado. Se é sem misericórdia, cuidado que você não terá misericórdia. É sério. É sério. Por isso que Jesus como ele é afável. Como ele é amado. Eu não sei se eu sou abusado da graça, mas eu falo, Jesus, mesmo quando eu peco, tu sabes que eu te desejo, que eu te quero. Eu não sei viver em outro lugar, irmão. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver. Onde? A glória de Deus. Entende, irmão? Quem já pisou, né? Não é esse lugar aqui não, irmão. Sabe, embora a gente tenha temor para subir aqui, amém? Mas não é esse lugar, irmão. É no santo, não é na presença, quem já tocou lá, que já provou de lá. Eu não sei mais não. Aí eu oro, Senhor, por favor. Sabe, ou é a tua presença ficar contigo, o Senhor me leva. Aí você pode acreditar, viu, pai, mãe, Cíntia que não está aqui, meus filhos, Rodrigo. Se eu for, fica tranquilo. Em que sentido? Sei que vocês não vão ficar tranquilos, porque isso mexe com a gente. Mas assim, eu fui para o Pai. Porque é tudo com Ele e tudo com Ele. Eu não quero mais viver sem Ele. Eu já vivi sem Ele. E não dá para viver sem Ele. Você acha? É óbvio que dá, né, gente? Mas você entendeu, né? Eu já pisei, você já pisou. Amém? Eu não sou melhor do que você. Eu não sou mais importante do que você. Eu só provei de algo que me faz, sabe, perceber que a minha esperança não consiste, não estou firmado, eu não agarrei, sabe, eu já tenho casa própria, graças a Deus, tenho um bom carro, tenho bons filhos, bons pais, tenho uma boa igreja, que são vocês, não isso aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. A minha esperança não consiste em nada disso. Gosto, usufruo. Olha o cronômetro. Isso aqui é das antigas do celular que já está toda reunião. E eu quero dizer a vocês, e a gente vai ter que esperar um próximo momento para a gente entrar dentro da passagem. Eu vou terminar. Eu quero apenas deixar os tópicos com vocês da revelação superior. Quero deixar 6 pontos, 6 princípios. O primeiro, do verso 1 ao 3, superior em documentação. Do verso 4 ao verso 6, superior em executação. Ou execução ou atuação. Do verso 7
até o 9, superior em condição. Do verso 10 até o 11, superior em destino. Verso 12 a 17, superior em análise, em reconhecimento. E o 6º, superior em conclusão, em fechamento. E a gente, no momento apropriado, se o Senhor nos permitir, talvez seja domingo que vem, a gente entra dentro da passagem. Mas eu gostaria que você pudesse ficar de pé agora junto comigo. Ceia, gente. Eu não esqueci, não. Até a Nata de falar, agora estou lembrando. E eu vi essa ceia já, vi as irmãs que chegaram, né, os irmãos aí preparando desde cedo. Mas glória a Deus. Não dispersa não, fica aqui. Fica nessa conexão aqui. Conexão da terra para o céu e do céu para a terra. Aquela foi a visão que Jacó tem lá em Gênesis 28. Quando ele pega aquela pedra e ele deita e ele abre uma visão para ele. Ele via uma escada, diga escada. A escada ligava o quê? Diga a terra para o céu. E a Bíblia diz que os anjos faziam o quê? Os anjos faziam o quê, irmãos? Subiam e desciam. E Jacó chamou aquele lugar de Betel, que antes se chamava Luz. Diga Betel, casa de Deus. Diga acesso para o céu. Você tem um acesso para o céu. Pelo sangue de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho que Ele já consagrou. Diga consagrou. Significa Ele preparou, está tudo pronto. Antes de Jesus dar o grito que foi, Ele expirou. Significa, o Espírito foi retirado. Ele libera uma voz. Pode cantar essa música de novo? A última palavra, só me lembro desse pedaço. Ou esse trecho. Irmão,